Questão 1, né? Mais 12 exercícios. Novamente, na descrição do vídeo vai ter recomendações, todos passem por lá. Dêem uma olhada e voltem para cá para a gente resolver juntos os exercícios, ok? Vamos lá. O lítio ocorre naturalmente na forma de dois isótopos, lítio 6 e lítio 8. Quantos nêutrons estão em cada isótopo? Bom, para responder essa questão, a gente tem que saber o número de prótons do lítio, tá? Porque o número de massa, ou seja, esse 6 e esse 8, nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, olhando para a tabela periódica, eu sei que o lítio tem 3 prótons, tá? 3 prótons. Logo, né, o lítio 6 tem 3 nêutrons. E o lítio 8, né, tem 5 nêutrons. Logo, a resposta correta é a alternativa E, ou E, né? Aí vocês podem se perguntar, tá, mas por que tem 3 e tem 5? Bom, só fazendo uma recapitulação, né? Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas é melhor pecar por excesso do que por falta. O número de massa nada mais é do que a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Então, se o lítio ele possui 3 prótons e o número de massa do lítio é 6, então o número de nêutrons só pode ser 3. Se ele possui número de massa igual a 8 e número de prótons igual a 3, o número de nêutrons só pode ser 5. Show? Próxima questão. Questão 2. Qual das correlações está incorreta? Bom, para que vocês possam responder essa questão, é necessário o conhecimento da localização dos elementos na tabela periódica. Beleza? Então, tem uma tabela periódica em mãos e vamos resolver isso aqui juntos. Vamos nessa. Bom, o zinco é um metal de transição? Sim, o zinco é um metal de transição. Ele está no período 4, no grupo 12. Então, aqui está correto. O alumínio é um metal de transição? Não. Não. O alumínio não é um metal de transição. O alumínio é um semimetal. Ele está no período 3, no grupo 13 da tabela periódica. Período 3, grupo 13 da tabela periódica. Beleza? Então, a resposta certa da alternativa errada é a letra B. Mas vamos continuar. O cloro é um halogênio? Sim, o cloro é um halogênio. O cloro está no período 3, no grupo 17 da tabela periódica. Então, está correto. O neônio é um gás nobre? Sim, o neônio é um gás nobre. Ele está no grupo, no período 2, no grupo 18 da tabela periódica. Então, ele é um gás nobre, sim, senhores. E por último, mas não menos importante, o cobre. O cobre, ele é um metal de transição? Sim, é um metal de transição. Está no período 4, no grupo 11 da tabela periódica. Período 4, grupo 11 da tabela periódica. Então, está correto. O único errado é o alumínio. Alternativa correta, letra B. Questão 3. Qual das seguintes afirmações é verdadeira para os átomos neutros? Lembrando, o que é um átomo neutro? Um átomo neutro é um átomo que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Tudo bem? Quando um átomo ele possui mais elétrons do que prótons, então ele possui uma carga negativa. Quando tem mais prótons do que elétrons, tem uma carga positiva. E prótons igual ao número de elétrons tem uma carga neutra. É um átomo neutro. Ok? Então, vamos lá. Letra A. Alternativa A. É possível para átomos de diferentes elementos em que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Acabou. Já encontramos o resultado. A alternativa certa, letra A. Mas vamos continuar. O número de nêutrons em um átomo neutro sempre deve ser igual ao número de elétrons. Como é que é? O número de nêutrons sempre deve ser igual ao número de elétrons? Não. O número de nêutrons em um átomo neutro sempre deve ser igual ao número de prótons. Veja bem, o número de nêutrons não vai influenciar na carga do átomo. O número de nêutrons influencia no número de massa do átomo, mas não na carga.
A carga vai ser influenciada pelo número de prótons e o número de elétrons, ok? D. É possível para átomos de diferentes elementos que tenham o mesmo número de nêutrons. Novamente, o número de nêutrons não influencia na carga. E letra E. É possível para átomos de diferentes elementos que tenham o mesmo número de prótons. É possível para átomos de diferentes elementos que tenham o mesmo número de prótons. Veja bem, só o número de prótons não é determinante da carga. A carga é determinada pelo número de prótons e o número de elétrons. Show? Próxima questão. Questão 4. Qual dos seguintes é um metal? A gente tem o cobre, o flúor, o enxofre, o iodo e o selênio. Escolha uma. Alternativa A, enxofre. Bom, o enxofre ele é um não metal, tá? O enxofre está no período 3, no grupo 16. E ele é um não metal, então não pode ser o enxofre. Selênio. O selênio ele está no período 4, no grupo 16. Está logo abaixo do enxofre. E ele também não é um metal, ok? Então não pode ser o selênio. O cobre. O cobre é um metal de transição. Sim, ele é um metal. Ele está no período 4, no grupo 11. Então a resposta correta é a letra C, cobre. Tá bem? Vamos continuar. O iodo. O iodo está no período 5, no grupo 17. E ele é um não metal. Então não poderia ser o iodo. E o flúor, né? Ele está no período 2, no grupo 17. Então não poderia ser o flúor, certo? Tanto o flúor como o iodo, eles são halogênios, né? Então, na família 7A, no grupo 17. Próxima questão. Qual dos seguintes é um metalóide? A gente tem o quê? O oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o bismuto, certo? Metalóide é outra nomenclatura para semimetal. Bom, o selênio está na família 6A, grupo 16, no período 4. Portanto, o selênio é um não metal, logo não é um semimetal. Então não pode ser o selênio. E o telúrio? O telúrio está no período 5, no grupo 16. Se vocês observarem na tabela periódica, vocês vão encontrar que o telúrio ele faz parte dos semimetais. Logo, a resposta certa é a letra B. Tá? A resposta certa é a letra B. Mas vamos prosseguir. O oxigênio. O oxigênio está no período 2, no grupo 16. É um não metal. Então não poderia ser o oxigênio. Bismuto está no período 6, no grupo 15. E é um metal de pós-transição. Portanto, não é um metalóide, ou seja, não é um semimetal. É um metal de pós-transição. Então não poderia ser o bismuto. O enxofre está no período 3, no grupo 16. Período 3, grupo 16. Logo, é um não metal. Se é um não metal, não pode ser um semimetal. Se não pode ser um semimetal, não poderia ser a resposta certa. Porque a resposta certa é a letra B. Beleza? Próxima questão. Questão 6. Qual dos seguintes elementos deve ser o mais semelhante nas propriedades químicas com o estrôncio? Escolha uma. Bom, o que vai determinar a relação de semelhança entre as propriedades químicas dos elementos? O que vai determinar isso é a posição dos elementos quanto aos grupos da tabela periódica. Elementos que estão no mesmo grupo possuem propriedades químicas semelhantes, certo? Então, para resolver essa questão, será necessário o conhecimento da localização dos elementos na tabela periódica, beleza? O estrôncio está localizado em que local, né? Quase não sai. Da tabela periódica. Bom, o estrôncio eu sei que é da família 2A, grupo dos metais alcalinos terrosos, né? Então, eu devo encontrar nas alternativas algum elemento que esteja no grupo 2A. Tá. O galho não está no grupo 2A. Está no grupo 13, família 3A. Então não pode ser o galho. O cálcio está na família 2A, grupo 2. Então a resposta é certa, letra B. Mas vamos dar continuidade. O lítio. Bom, o lítio está na família 1A, grupo 1. Então não poderia ser o lítio.
o astato, né? Astato. Esse nome aqui, talvez vocês não conheçam, né? Eu mesmo não conhecia, tive que pesquisar. Astato. Bom, o astato está no grupo 17 da tabela periódica. Então não poderia ser. E o rubídio está no grupo 1 da tabela periódica, família 1A. Então também não poderia ser. Resposta certa, letra B. Próxima questão. Quantos prótons e nêutrons possuem o tecnésio 97? Questão 7, né? Bom, o tecnésio 97, ele é um metal de transição, certo? Ele está no período 5, no grupo 7 da tabela periódica. Observando os dados que foram fornecidos na questão, a gente pode observar que o tecnésio ele possui 43 prótons, certo? E 97 de número de massa. Como é que eu sei disso? Bom, um elemento qualquer, vou chamar de X, né? E a gente tem duas informações que é possível visualizar nessa questão, que é o número que está aqui e o número que está aqui. Sendo que o número que está aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, representa um número atômico, certo? Número atômico. O número atômico é o número de prótons. E o número que está logo acima, no canto superior esquerdo, é o número de massa. Ok? Sendo que o número de massa nada mais é do que o número de prótons mais o número de nêutrons. Show? Então eu já sei que esse elemento tem 43 prótons, porque aqui, né, tem o número 43. Então eu já poderia excluir a C e a B. Ok? Eu sei que ele tem um número de massa igual a 97. Se ele tem um número de massa igual a 97, eu sei que 97 é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, então a gente pode encontrar o número de nêutrons. Então 97 é igual a 43 mais N. Logo N é igual a quanto? É igual a 54. Beleza? Porque 97 menos 43 é igual a 54. Logo a resposta correta é a letra E. Ou E, né? Enfim, da forma que vocês falarem aí. Próxima questão. Questão 8. Que par de símbolos abaixo representam isótopos? Bom, o que são isótopos, né? Isótopos, pela 15ª vez, eu acho, são elementos iguais, porém com número de massa diferente. O que determina um elemento ser um elemento e não outro é o seu número de prótons. O número de prótons nada mais é do que a identidade do átomo. Beleza? Então, com isso em mente, a gente pode tentar responder a questão. Alternativa A. Tem oxigênio e nitrogênio. Bom, não são isótopos, porque isótopos têm o mesmo número de prótons. Se tem o mesmo número de prótons, é o mesmo elemento químico, obrigatoriamente. Então, não pode ser. Letra B. Hidrogênio e hélio. Não pode ser. Letra C. Oxigênio e oxigênio. Sim, podem ser. Então, vamos guardar aqui essa alternativa. Letra D. Carbono e nitrogênio. Não. Letra E. Hélio e hélio. Pode ser, pode ser. Mas, como eu falei para vocês, isótopos são elementos que possuem o mesmo número de prótons, mas número de massa diferente. Na alternativa E, o hélio possui o mesmo número de massa em ambas as situações. O que vai mudar aí é o número de prótons. Beleza? Ou número de elétrons. Não, número de elétrons, na verdade. Um hélio tem mais elétrons do que outro. Então, a alternativa E está errada por causa que o número de massa em ambos os hélios são iguais. O número de massas são iguais. Então, posso excluir aqui. Sobrou só a letra C, de casa. Resposta certa, letra C. Questão 9. Um átomo contendo 34 prótons, 44 nêutrons e 34 elétrons teria um símbolo? Escolha uma. Bom, vamos lá. Então, eu tenho um elemento X, eu não tenho nenhuma informação a princípio sobre esse elemento. Mas, lendo a questão, eu descobri que ele tem 34 prótons. Ora, se ele tem 34 prótons, tem como eu saber qual elemento está se tratando a questão? Como? Olhando a tabela periódica. Então, eu vou lá na tabela periódica
E olho que o elemento que tem 34 prótons é o selênio. Então, eu já posso excluir esse X aqui e tratar o elemento como sendo selênio. Tá? Ok. Tá, ele tem 44 nêutrons. 44 nêutrons. Então, se o átomo tem 44 nêutrons e 34 prótons, então eu sei que o número de massa do átomo é quanto? 78. Haja vista que o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, 78. Esse número que fica logo abaixo aqui é o número de prótons, eu sei que é 34. Tá, sobrou só mais uma informação, o número de elétrons. Eu sei que eu tenho 34 prótons e 34 elétrons. Se eu tenho um número de prótons igual ao número de elétrons, então esse átomo é um átomo neutro. Tá? Se eu tivesse mais prótons do que elétrons, teria uma carga. Tá? Por exemplo, se tivesse mais prótons do que elétrons, teria uma carga positiva. Mais elétrons do que prótons, teria uma carga negativa. Mas não é esse caso. Olhando para as alternativas, a resposta certa é a letra E, ou letra I, né? Então, próxima questão. Um elemento no canto inferior esquerdo da tabela periódica, escolha uma. Ah, tá. É a continuação da afirmação, né? Beleza. Bom, se o elemento está no canto inferior esquerdo da tabela periódica, a gente já pode tirar algumas informações sobre esse elemento. Primeiro, ele está no bloco S da tabela periódica. Tá? Então, na distribuição eletrônica, o último orbital que está o último elétron é um orbital S. Essa é a primeira informação que a gente poderia tirar dessa questão. Tá? Bom, a segunda informação é que esse elemento com certeza é um metal. Por que um metal? Porque no canto inferior esquerdo da tabela periódica você tem os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Então, se é metal alcalino ou metal alcalino terroso, com certeza é um metal. Se você observar as alternativas, a alternativa... Cadê? A alternativa A afirma definitivamente é um metal, que é a alternativa correta, letra A. Show? Próxima questão. O núcleo de ferro 57 contém... Bom, vamos lá. Se é ferro, né, se é o elemento ferro, ele com certeza tem 26 prótons. Como é que eu sei disso? Olha na tabela periódica. Show? Beleza. Se tem número de massa igual a 57, então com isso eu posso deduzir o número de nêutrons. Por quê? Porque o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Logo, 57 menos 26, né, vai dar um total de 31. Então, eu tenho 31 nêutrons. Tudo bem? Ok. Olhando para as alternativas, a alternativa que afirma que ele tem 26 prótons e 31 nêutrons é a alternativa B, que é a resposta correta. Próxima questão. Questão 12. Parará, pororó, raios são uma corrente de elétrons em movimento rápido. Bom, quando se trata de decaimento radioativo, é normal que nos apresentem três tipos de emissões. A emissão de partículas alfa, a emissão de partículas beta e a emissão de raios gama. Diferente das partículas alfa e das partículas beta, os raios gama não são partículas, são ondas, tá? Então, normalmente a gente representa a partícula alfa desta forma aqui. E a partícula alfa ela se assemelha bastante com a carga positiva. Tá? A partícula beta é representada desta forma. E ela se assemelha muito a uma carga negativa, a um elétron. Então, com isso, a gente já saberia que a resposta correta é a letra A. Tá? É a letra A. Mas, além disso, a gente tem o raio gama. Não partícula, o raio gama. O raio gama é representado desta forma aqui, né? Se eu soubesse representar.
Tá, esse aqui tá horrível. Eu aconselho que vocês pesquisem assim, ó. Raios gama. Aí vocês vão ver lá como é a representação, porque está horrível, horrível. Mas é o que tem para hoje. Pronto, e a resposta é a letra A. Enfim, com isso a gente acaba essas 12 questões. Espero que todos tenham gostado. Se gostaram, sei lá, deixem uma curtida, né? Se vocês notaram que eu errei alguma parte, comentem para que eu possa melhorar. E com isso vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Ok? Até a próxima e tchau!